Fala galera, está começando aqui mais um programa Shalom. Vamos agora falar de um tema que é muito importante, eu acho que muita gente se questiona ainda, que é a questão PC e console. Qual que é o melhor? E é isso que a gente vai discutir aqui agora, mas não se esquecendo, se inscreva no canal, se inscreva no canal para que a gente consiga crescer e, nossa, tá sendo demais, vocês estão me ajudando bastante e é isso. Só agradecer aos novos inscritos, aos antigos inscritos e vamos com mais um conteúdo cheio de informação e mais que isso, uma avaliação. Eu vou avaliar o que seria o melhor. Eu tenho minha opinião, mas eu vou desenrolar com vocês. Vamos lá? Após a vinheta. Que a gente entra então nessa discussão e muita gente tem dúvidas, né, sobre PC, console. Eu vou dar minhas opiniões aqui com base, é óbvio, na minha experiência e na minha própria opinião, mas fique livre para discordar e comentar aqui embaixo, beleza? Bom, primeiramente, uma explicação breve. Não é sobre potência, mas também sobre versatilidade e custo-benefício. E eu vou entrar nesses temas devagar com você. Mas primeiro, vamos falar de desempenho e personalização. Ou seja, o que a gente consegue fazer em relação a isso. Uma coisa que você tem que ter em mente na hora de escolher PC ou console é que o PC, primeiro, ele tem as melhores GPUs e CPUs. Tudo que é de mais moderno vem primeiro pro PC. Então é importante você ter isso em mente na hora em que você for planejar a longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui de quando eu comecei a montar meu primeiro computador. Eu comecei a montar meu primeiro computador já velho, né? Eu tava na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu já montei meu primeiro computador. Eu entrei na faculdade de rádio, TV e internet. Pra você que não sabe, eu sou radialista, assim como o Silvio Santos. Tá bom. Eu quis então ter um computador, pensando aí nas possíveis edições que eu ia fazer durante a minha faculdade, e então quis começar a montar um PC. Na época, obviamente, eu não consegui montar o melhor dos mundos, mas eu comecei, eu dei o primeiro passo. Para quem não tinha nada, alguma coisa já é alguma coisa, né? Não me diga. Naquele momento, eu escolhi. Eu tinha um PlayStation 4, em simultâneo com o PC eu ainda mantive o PlayStation 4 com o computador, mas chegou um momento em que eu vendi meu Play 4 e segui com o computador. Mas vamos dar continuidade ao raciocínio para você entender, e aí eu posso dar um review, um remember, né? Review não. É burrico. Um remember sobre como que foi essa minha transição de console e PC, e eu conto mais pra frente. Então naquele primeiro momento eu já sabia que eu precisava de uma ferramenta de trabalho que eu não tinha, que era o computador, mas ainda não era aquele computador que eu poderia fazer 1 milhão de coisas, edições mirabolantes, etc. Seguimos. Qual que é o meu pensamento naquele momento? Primeiro, que ok, eu não tenho o melhor PC, mas eu vou conseguir fazer upgrades. Mas que porra é essa? Upgrades ao longo do tempo, sem precisar trocar todo o sistema. Isso foi a primeira coisa assim que, deu um start pra mim, né? Eu falei, olha, beleza, eu vou comprar esse mais meia boca agora, mas futuramente eu vou fazer o upgrade. Outra coisa muito importante. Eu tive a experiência de jogar alguns jogos no computador. E cara, basicamente a resolução que você joga no seu computador é maior. Você consegue então escalonar essa resolução de maneira maior. Existe suporte a taxas de quadros mais altas, e a gente está falando de 120 FPS, 240 FPS. Isso nunca me chamou muita atenção, mas para quem joga jogos competitivos, eu acho que é uma coisa muito importante se ter em mente. E também você vai ter o suporte às tecnologias. Na época que eu comprei, não tinha o Ray Tracing, DLSS, nem nada disso. Era rasterização bruta e tudo mais. Porém, hoje em dia a gente já tem essas tecnologias e elas justamente melhoram a qualidade gráfica. E você, hoje em dia, eu posso te dizer com total franqueza e certeza, que você não precisa ter a placa de vídeo mais potente para ter uma jogabilidade boa. Não, hoje não. Hoje, se você tiver uma placa mediana para boa, você já está assim bem pra caramba. Outro ponto importante
entre PC e console, é importante levar em conta a questão de compatibilidade de periférico, por exemplo. No computador, teclado, mouse, controle de qualquer console, volante, VR, etc. E por aí vai. No console, já não dá. Geralmente você tem ali coisas que são feitas para aquele console, né? Você vai ter um volante lá para você jogar um Forza, só pro Xbox, né? Você tem um outro pro PlayStation e assim vai. Você não tem uma variedade de acessórios, também de custo, né? No PC você já tem. Outro ponto muito legal do PC, para você que só pensa em jogar, tá? Eu nem tô falando de trabalhar. Existe uma comunidade de mods, cara. Então você pode melhorar os gráficos, e a gente tem exemplos disso. Se eu localizar, vou colocar aí na edição pra você. Lançaram mods de... Eu vou citar os jogos que eu mais lembro aqui, que fizeram mods gráficos que melhoraram assim absurdamente. Foi o The Witcher 3. Teve um mod de gráfico que, putz, ficou incrível, muito melhor. Outro também que me vem à cabeça, que é atual, que todo mundo conhece, é o Cyberpunk. Exatamente. Cyberpunk, se você procurar aí no YouTube, você vai ver o absurdo que é os gráficos com mod realista e hiperrealistas. É uma coisa assim de outro planeta. E às vezes, você tem um jogo todo quebrado e você tem um mod que melhora o desempenho desse jogo, né? Então, isso é só um toque pequeno do que é possível fazer no computador. Outro ponto também que não posso deixar de lado é a retrocompatibilidade, que geralmente quem passa para os consoles é a própria empresa que, enfim, criou o console. Então a gente tem ali a Sony com o PlayStation 5. No PC, cara, você pode rodar desde jogo antigo até os mais novos. Pensa, você pode jogar lá um jogo de PlayStation 2, sei lá, o GTA San Andreas, né? Com um emulador, e jogar os jogos mais novos, como, por exemplo, Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, e por aí vai. Então, cara, o céu é o limite. Aí entra o ponto que me pesou bastante no momento em que eu fiz a transição console e PC. A versatilidade entre trabalho e entretenimento no mesmo sistema. Eu sempre trabalhei com edição de vídeo, pouquinho de design ali, nada muito forte quanto a isso, mas sempre com edição de vídeo, captação de vídeo, e sempre precisei de um computador ali para editar. Portanto, o computador era uma realização, porque eu conseguia ter a parte de entretenimento muito bem agregada para mim. Eu sempre joguei o que eu quis no computador, claro, botando ali as limitações de ter aquele lançamento pro computador, mas eu sempre joguei exatamente o que eu quis no computador e ainda trabalhava. Ou seja, aquele investimento para mim não foi só uma questão de, nossa, é uma questão puramente infantil para jogar joguinho. Não, também teve um lado mais profissional, mais adulto em jogo. Então isso para mim trouxe o equilíbrio que eu queria. Porque eu tava em um certo momento da minha vida que eu tinha que começar a estudar, tinha que alçar novos rumos na minha vida, e eu precisava ser equilibrado entre o meu desejo de jogar, que era muito, e a vontade e necessidade de criar uma carreira de editor de vídeo, de produtor audiovisual. Então, computador foi a chave para mim. E o legal é assim, o console ele traz hoje em dia as mídias, né, como Netflix, YouTube, etc. Mas ele não oferece uma versatilidade multitarefa. Ou seja, você joga ou você assiste os vídeos do YouTube. Com um computador é completamente diferente. Você pode jogar enquanto assiste uma novela, por exemplo, né? Ou você tá vendo aqui a série, sei lá, da Marvel e jogando um competitivo de Call of Duty Warzone, por exemplo. É totalmente possível se você tiver 2 monitores. Então, as múltiplas telas, né, elas vão aumentar, obviamente, ali a sua produtividade e também a sua diversão, porque você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Outro ponto relevantíssimo é que os jogos no console vêm num padrão. Então, se ele chegar para você borrado ele vai ser. Como a gente já viu vários jogos do PlayStation 5 chegar borrado. Já no PC é completamente diferente. Você consegue ajustar, né? Todas as questões gráficas, o que você acha que é relevante e que não é. Por exemplo, quantidade de nuvem no céu, você pode tirar. Se você acha, pra mim, muitas vezes é algo irrelevante ter muita nuvem no céu. De verdade, é uma questão mais puramente estética que às vezes pesa muito.
Outros detalhes, como textura de roupas, etc., eu prefiro sempre deixar no máximo. Mas aí é um ajuste que você, com a sua questão visual, vai decidir. Então não é uma empresa que já te obriga a jogar o jogo de uma forma. No console é meio isso. Aí a gente chega no ponto que, pra mim, brasileiro, humilde, que não podia gastar tanto com jogos, pensou, qual seria o melhor custo-benefício? Ainda hoje, os preços praticados nas lojas Steam, Epic Games, são muito melhores que nas plataformas que a gente tem na Xbox. O Xbox Game Pass é um caso à parte, mas falando de comprar jogos mesmo, né? No Xbox e no PlayStation, os preços praticados são muito maiores que na Steam e na Epic Games, por exemplo. Então você consegue comprar jogos ali muito mais barato, em promoções de verão, etc, etc. Então, esse ponto também foi um fator determinante para mim. Aí vem outro ponto interessante também. Cara, no PC, diferentemente dos consoles, você não precisa pagar para jogar online. O console, você tem que pagar lá o plano da PlayStation Plus, ou o plano do Xbox Live, mas você tem que pagar para jogar online. Não basta ter o jogo. No PC, não! Se o jogo oferece modo multiplayer, você vai entrar no jogo e vai jogar o multiplayer dele. O único jogo que eu me lembre que eu joguei que tinha mensalidade era o Final Fantasy XI. Se eu tiver errado, o editor vai me corrigir, mas eu acredito que é o 11 que é o online. É o único assim, eu tô achando que é o 14. É o 14. Se for o 14, o editor vai corrigir. É o único que se pagava mensalidade, mas isso era específico do game, que é um MMORPG. Então ele pagava ali uma mensalidade. Se você quiser jogar, você paga uma mensalidade para jogar. O único, de verdade. Agora, depois de tudo isso que eu te falei, é importante levar em conta que existe alguns argumentos contrários ao PC. E eu vou citar algum deles. Por exemplo, muitas vezes eu queria ter a facilidade e a praticidade de simplesmente plug and play, sem precisar configurar nada. Eu e Ian sempre fui um cara curioso, então para mim, curiar essa questão de hardware, querer mexer, montar um computador, sempre fez parte do meu perfil. Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse perfil. Não à toa, eu tenho um Nintendo Switch. Justamente porque, às vezes, eu não quero sentar em frente ao computador. E, às vezes, eu quero jogar um portátil, certo? Ou ligar na TV. E isso é possível através do Switch. Coloco ele na dock e pronto. Eu já consigo jogar ali os meus games favoritos da Nintendo sem preocupação. É óbvio. Isso levado em conta também que a Nintendo, diferentemente de outros consoles, os jogos dela são exclusivos, né? Realmente exclusivos. A gente tá vendo que por parte da PlayStation, do Xbox já era até de praxe, mas do PlayStation agora os jogos estão vindo muito pro PC também. O que já mostra que a indústria tá se movendo para um lugar onde exclusividade talvez possa até morrer, né? Então fica aí um ponto também relevante. Outra questão é o que eu tava falando, os exclusivos, né? Eles são ainda um ponto de compra de console, tanto que eu comprei o Switch por conta dos exclusivos do Switch. Comprar um console é geralmente mais barato que montar um PC gamer potente, só que voltamos lá à minha história. Quando eu montei o meu PC, lá atrás eu ainda tinha console. Então eu tinha o PlayStation 4. Mas o meu PC não era tão robusto para jogar os jogos de PlayStation 4 nele. Então o que aconteceu? Nesse primeiro momento eu ainda tinha os dois. Quando eu vi que o meu PC estava ficando igual à potência do meu console, eu não vi mais sentido em ter o console. E a partir de então, eu fui simplesmente migrando. E a minha conclusão sobre console ou PC, eu vou te falar. Depende, obviamente, mas eu te indicaria a longo prazo ter um PC, porque se você trabalha com áreas de programação, edição de vídeo, design e por aí vai, você vai usar muito o computador e o computador vai ser realmente seu parceiro diário. Então, ter um computador gamer ou um computador potente que seja, a nomenclatura é realmente whatever, mas assim, ter um PC potente vai te ajudar muito em vários aspectos na sua vida. Eu não me arrependo de ter só o PC. Tanto que hoje, se eu tivesse, Ian, você tem o seu computador e o seu Nintendo Switch, qual você se desfazeria assim mais fácil?
Com certeza o Switch. Porque o Switch só me dá entretenimento. O computador me dá todo o resto. Minha moradia, minha comida e tudo que eu tenho hoje, né? Até essas lives que eu tô fazendo para vocês. Então ele é uma ferramenta de trabalho e multitarefa muito, mas muito importante para o meu dia a dia. E se tornou fundamental. Obviamente, para aquela pessoa que só quer jogar, pô, Ian, eu trabalho, sei lá, áreas que não precisam tanto assim de computador, manja. Então eu acho que, de repente, para essa pessoa, realmente o console seja a melhor opção. Porque essa pessoa não tem nem paciência, né, de ficar buscando hardware e vendo isso e aquilo. Mas, dica do Ian para quem quer gastar menos a longo prazo. PC. Esse é o caminho, continua sendo mais versátil, poderoso e não é uma coisa apenas para jogar. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente, eu tentei dar uma pincelada sobre tudo que eu acho extremamente importante e o que fez eu de fato migrar de console para PC. Mas deixa aqui sua opinião. Se você acha que não, é bem diferente disso, que o console ainda é a melhor opção, explique seu ponto de vista aqui embaixo. Estarei todo ouvidos. Muito mais importante do que tudo isso é a gente sempre manter o respeito pelas opiniões diversas. É mesmo? É! Foda-se! Muito importante também você se inscrever no canal e deixar a gente continuar crescendo, porque a gente vem numa crescente muito legal e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Não mais, sem mais, é isso, beijo e tchau!